Olá! Para repassar as orientações do curso Gestão em Foco sobre o módulo Gestão da Infraestrutura, Alimentação Escolar Oferta 3, contamos com Andréia Brujinski, coordenadora de Alimentação e Nutrição Escolar. E na mediação técnica estão presentes eu, Angélica Rodrigues e Marcos Zanon. Olá, cumprimentamos a todos os tutores que integrarão esse curso, né? Salientando da importância que cada um terá aí na história da alimentação escolar no Paraná. É o primeiro curso nesses moldes que está sendo oferecido para os gestores, num tema que nem sempre, né, eles tinham acesso, enfim, tinham até interesse em trabalhar. Então, o desafio para todos vocês é não só levar todo o conceito, né, todo esse trabalho que a equipe da coordenação estruturou, mas também ajudá-los, né, a percorrer aí esse caminho que para muitos é totalmente novo, né? Até porque nós temos alguns gestores que acabaram de iniciar, né, nessa área de gestão, enfim. Então, é um trabalho bastante interessante e vocês vão sentir provavelmente aí no decorrer do curso, da tutoria que vocês vão desenvolver, né, essas diferenças, né, daqueles que farão novas descobertas, outros que já estão há bastante tempo e que assim, tratavam de uma forma diferente, mas sem dúvida é um curso bastante interessante e a gente está aqui hoje para orientá-los, né, nessa condução aí de todo esse material. Então vamos começar já na questão do objetivo, que é apresentar os fundamentos, os requisitos, né, as ações para execução do Programa Nacional da Alimentação Escolar, e contribuir com os diretores escolares na gestão e promoção da alimentação escolar saudável. O programa é nacional e no estado se faz a gestão e execução no âmbito, né, estadual do programa. E aí ele tem algumas diferenças ou algumas particularidades em relação ao programa nacional, né? O nacional ele dá uma noção geral, uma abrangência, e aí dentro das diretrizes nacionais, o Estado faz as suas adaptações, enfim, as suas inovações, inclusive. Vamos seguir. Então, esse módulo, ele está estruturado em 4 unidades. Vocês podem acompanhar ali comigo. O primeiro é conhecendo os requisitos e critérios para aquisição da alimentação escolar. Então, tudo começa, né, com o processo de compra do alimento, quais são todos os critérios, né, que o Estado segue nessa compra. Depois, trata-se dos cuidados no recebimento e armazenamento dos alimentos na escola. Então, a partir do momento que chega o alimento, quais são as atribuições de cada diretor dessas escolas. Aí o terceiro é o planejamento, preparo e consumo de alimentos. Aí já entra bastante em algumas questões de boas práticas lá, das merendeiras, né, como que vai ser esse trabalho dentro da cozinha, né, os cuidados que se deve ter. E o quarto são as ações de educação alimentar e nutricional. Aí vocês já percebem que o programa não é só oferecer alimentação, mas ele tem esse quarto tópico aí que é bastante importante. Ele é um tópico um pouco mais recente na legislação do PNAE, que é todo esse processo pedagógico voltado à promoção da alimentação saudável. É um tópico que realmente ele sai um pouco desse âmbito só do fornecimento, bastante interessante também. Dando sequência, vamos falar um pouquinho mais especificamente dessa unidade 1. O objetivo dessa unidade, vocês vão perceber que é apresentar aos gestores as diretrizes nutricionais e administrativas do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, quais são as modalidades, né, o sistema de logística de distribuição, controle de qualidade, tudo no âmbito do Paraná, né? Então, a gente leva nessa unidade a realidade de como efetivamente acontece na execução do programa no nosso estado.
Em termos de atividade, que é aqui que vocês vão atuar bastante, existe uma primeira tarefa que ela está assim descrita. Então, nesse momento, convidamos você a fazer uma reflexão. Tente recordar sobre como era o momento da merenda quando você ainda estava em idade escolar. Né? Como é que era o espaço da cozinha, se haviam merendeiras, como eram os alimentos servidos, se o cardápio era variado. Então, aqui já é uma primeira inserção nesse sentido de relembrar, né, como foi a vivência de cada um dentro do programa. Porque o programa nacional, ano passado, ele comemorou 60 anos de existência. É o programa mais longo e contínuo de segurança alimentar do país. Né? Então, muito provavelmente, só que as pessoas não tenham estudado em escola pública, mas quem estudou em escola pública deve ter, sim, lembrança e vai ter condição de responder a essas questões, né? E é um momento bastante rico para vocês, enquanto tutores, e para nós, né? Quando a gente recebe aí os feedbacks dessas tarefas, porque vem algumas histórias bastante diversificadas, né? Nós mesmos temos as nossas, né? As nossas memórias, enfim. E vocês vão perceber que aqui a gente volta a usar o termo merenda, porque o termo merenda é como o programa começou, né? E depois que ele mudou em 77 para alimentação escolar, porque inicialmente era só, a ideia era uma merenda mesmo, né? Era um lanche ali no intervalo, começou lá com leite em pó, doado dos Estados Unidos, depois veio toda aquela era de sopa pronta, enfim. Mas aí cada um vai ter aí a sua experiência para contar. Dando sequência. Foi. Então, avançando um pouco mais no tempo, relembre o início da sua carreira como professor. Consegue recordar sobre como era a relação de sua escola com a alimentação dos alunos? Né? Nem todos terão, talvez, uma ampla história, mas, com certeza, a partir do momento que as pessoas, né, estão na direção, atuaram em algum momento como professores. Então, aí também virão algumas lembranças que serão divididas, né, aí com o grupo. Na sequência, vem essa questão. Agora, considerando o período atual, tendo você atuado ou não como diretor, indique no fórum 2 mudanças ou permanências importantes no que se refere à oferta da alimentação no contexto escolar em que você atua. Apontem que essas mudanças ou permanências impactam na dinâmica da alimentação escolar. Aqui é bem aquele momento assim, como era no passado e o que se observa, o que vem se observando de novidade, de mudança, como diz na questão, nesse âmbito. Sem dúvida, foram muitas as mudanças, né? O próprio curso vai trazer isso, né, para cada aluno. E é importante que ele solidifique, né, essa reflexão nesse exercício do fórum, tá? Vocês vão ver que é um exercício bastante simples e que, a princípio, assim, não permite muito cola-copia, né? Porque cada um, a princípio, vai ter a sua experiência diversa aí, e aí a sensibilidade de cada tutor em identificar, né, a qualidade, enfim, com que o exercício foi feito. Então, aqui já tem as orientações, né, para o professor tutor avaliar essa atividade 1. Então, a ideia é instigar o cursista, né, a refletir sobre as mudanças, a gente já vem falando aí sobre isso, que ocorreram na alimentação escolar desde o tempo que foi estudante até o tempo atual. A gente já dá uma dica aí, né, de algumas características do atendimento da alimentação nos dias atuais. Então, existe a questão das aquisições centralizadas, né, mediante pregão eletrônico, então de que forma que é feita essa aquisição, é importante eles terem essa noção. A questão de variedade de produtos, né, houve uma grande mudança nesse tópico. A inserção da agricultura familiar, né, a lei da agricultura familiar veio em 2009, então é bastante recente aí a obrigatoriedade, né, de itens desses fornecedores. A questão do kit de servimento em inox, que é um grande diferencial do Paraná.
A maioria das fotos aí que vocês observam enfim, sobre alimentação escolar é sempre o pratinho de plástico, né, azul, muitas vezes, que era utilizado pelo governo federal, e no estado a gente tem essa diferença. O próprio sistema eletrônico merenda, né, que é o sistema de gestão que permite, né, efetuar todo o controle, enfim, acompanhamento e monitoramento do programa em todas as nossas escolas, né, em sistema web, enfim, ele pode ser acessado de qualquer local, e isso também, obviamente, é um grande diferencial.